MacuxiCast. 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 O seu podcast de cultura amazônica. Olá, amantes da cultura, da arte, da música e da literatura. Você que tem curiosidade de saber sobre a cultura amazônica e amazônica. Este é mais um programa MacuxiCast, o seu podcast de cultura feito em Roraima, no extremo norte do Brasil, para conversar com você sobre a arte regional, sobre os costumes do povo de Roraima e da Amazônia. O MacuxiCast, como você já sabe, é feito por mim, Luiz Valério, e também pelos poetas e escritores Edgar Borges e Zani Adairauba. MacuxiCast, o seu podcast de cultura amazônica. Zani, Edgar, sejam bem-vindos para mais um programa MacuxiCast. Olá, Edgar. Olá, Luiz. Que coisa boa estarmos outra vez aqui juntinhos no nosso MacuxiCast, hein? Que parceria prazerosa. Para mim tem sido sempre momentos felizes esses nossos, viu? E aí, Luiz, oi, Zani, e aí, Aldenor, tudo bom com vocês? Olha, para mim também tem sido momentos muito legais, poder falar de cultura, poder falar de arte, poder falar dessas coisas que mexem a nossa essência, que nos trazem alegria. Então, vamos lá, para mais uma edição do nosso MacuxiCast. E neste episódio nós vamos conversar sobre literatura com o escritor, contista e poeta Aldenor Pimentel. E afinal, quem é Aldenor Pimentel? Senta que eu vou contar em detalhes. Ele é natural de Boa Vista, é jornalista, poeta e escritor. Aldenor foi o primeiro colocado no 5º Prêmio Literário Sérgio Farina, categoria Prata da Casa da Prefeitura de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Também foi segundo colocado no primeiro concurso literário internacional Escritores Malditos, da editora Iluminari, e terceiro colocado no primeiro concurso literário do Instituto Cultural Brasília Europa, além de ter recebido outros 30 prêmios. Eu falei 30 prêmios e menções honrosas em concursos literários nacionais e internacionais. E você pensa que é tudo? Não, tem mais. Em 2017, seu poema Sem Razão fez parte da exposição Poesia Agora, na Caixa Cultural Rio de Janeiro. Aldenor Pimentel é autor das obras Deus para a Presidência, de 2015, e Livrinho da Silva, de 2017. Além de tudo isso, ele mantém o blog O Estado da Arte de Aldenor Pimentel. Também escreve para a coluna Letras Políticas, do Portal da Escrita, e é colaborador da revista Pacheco, revista literária online. Também organiza o concurso literário internacional Palavradeiros. Esse é Aldenor Pimentel, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, meu caro Aldenor Pimentel, a mais um episódio do podcast MacuxiCast, o podcast de cultura da Amazônia, dedicado a discutir a arte, a cultura, os costumes da Amazônia. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui, saber que sou um dos pioneiros do MacuxiCast. Que honra! E também quero dizer que é uma alegria também ser um dos entrevistados de amigos e pessoas que são referência para mim, que são a Zani Adairauba e Edgar Borges, né? Meus entrevistadores especiais deste podcast. E quero mandar um abraço também pro pessoal que está ouvindo a gente de qualquer lugar do mundo, né? Olha, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é preciso dizer que é uma grande satisfação mesmo, ter aqui no podcast, neste episódio, o nosso amigo Aldenor Pimentel. É um pequeno grande da poesia roraimense. Eu falo pequeno grande porque ele é franzino, magrinho, mas é de um talento sensacional. Tem dado uma contribuição muito, mas muito grande às artes, à poesia, à literatura aqui no estado de Roraima. Pode ter certeza, Aldenor, que é realmente motivo de muita satisfação ter você conosco neste episódio do MacuxiCast. Obrigado, Luiz. Quero aproveitar
aproveitar para compartilhar com o seu público que você foi um dos jornalistas de referência na época que eu era acadêmico ainda e tinha um projeto chamado Jornalismas, que era um blog escrito por estudantes de jornalismo. E desde ali, daquele momento, sem você me conhecer, você lia o blog e chegou a me dizer que gostava dos textos que eu escrevia. Para mim foi uma honra desde ali, alguém assim do seu naipe, né? Alguém já com uma grande experiência na área do jornalismo e dizer que gostava dos textos que eu escrevia. Fiquei bem feliz com isso e que bom que teve alguém como você me incentivando bem desde cedo. Olá, Aldenor Pimentel, é uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso MacuxiCast hoje, seja muito bem-vindo. E eu gostaria que você contasse aqui para os nossos ouvintes quando e como a paixão pela literatura surgiu na sua vida, você ainda na posição de leitor, e quando se deu essa transição do leitor para também escritor. Me permita complementar a pergunta da Zani, que aliás é muito pertinente. Eu quero mais detalhes, Aldenor. Você é jornalista, você é formado em comunicação social, você agora é doutor e me parece o primeiro doutor jornalista não professor de Roraima. O que foi que te levou ao caminho da literatura, ao caminho da poesia? Você sempre escreveu ou de repente você se descobriu um poeta e resolveu enveredar por esse caminho? Como é a tua relação com a palavra, ô meu caro Aldenor Pimentel? Olha, Luiz e Zani, a literatura me acompanha há tanto tempo que eu não sei nem dizer quando começou. Sabe por quê? Porque desde criança chegavam gibis, livros da Disney com uma história por dia, assim, um livro com 365 histórias que meu pai trazia para casa. E isso numa família em que não tinha tanto dinheiro assim para ficar presenteando os filhos com livros. Mas isso, de certa forma, marcou a minha história. E quando não era possível ter livros em casa, o meu grande refúgio era a escola. Eu estudei na Escola Barão de Parima, que quem conhece bem fica ali perto do Beiral, né? Ou de onde ficava o Beiral. Então, mesmo uma escola humilde, uma escola pobre, era uma escola que tinha algum acervo de livros. E eu ficava na biblioteca lendo, por exemplo, livros de lendas indígenas de Roraima, escritas pela Cecília Brasil. E essa literatura também me marcou como leitor e como pessoa. E eu, ouvindo relatos de outras pessoas, eu percebo que essa mesma coleção, a Juri, que é o nome da coleção de livros, acho que eram 5 ou 6 livros sobre lendas de Roraima, também marcaram outras pessoas. Então, como é importante a presença desses livros na vida das pessoas desde cedo. Né? Livros escritos no próprio estado, contando as nossas histórias, mostrando quem nós somos. Mas como é que essa leitura, que se deu principalmente em casa e na escola, e eu acredito que é importante a presença da escola no estímulo à leitura, por meio das bibliotecas, salas de leitura e também pelo professor em sala de aula, estimulando a leitura e a escrita de forma prazerosa, não obrigando os alunos a lerem e escreverem coisas que eles não vão gostar e vão ficar com raiva de ler depois, quando adultos. Mas mostrando o quanto ler é gostoso, é prazeroso, como outras atividades prazerosas que nós fazemos na vida. Bom, então esse Aldenor leitor foi se transformando pouco a pouco num Aldenor escritor. Eu lembro de ali pela 4ª série, eu, numa atividade, numa tarefa para casa, escrever um poema de 4 linhas, que era um poema simples, bobo, com rimas que eu já nem faço mais, que eu sempre rimava natureza com beleza. Mas foi um poema que eu levei para casa, mostrei para os meus pais, e eu percebi que eles ficaram muito orgulhosos de mim. E eu costumo dizer que esse foi o primeiro reconhecimento público da minha condição, da minha qualificação como escritor. É importante, portanto, esse estímulo, né, essa palavra de reconhecimento desde cedo, para que essa pessoa
né? Continue a fazer aquilo que nós acreditamos que é bom, né? Continue a ler, continue a escrever. Eu sempre costumo dizer que os concursos literários, eles foram muito importantes na minha carreira de escritor, porque ali no momento, na minha vida escolar, eu ganhei concursos literários, e isso me incentivou a continuar escrevendo. Até que na vida adulta eu voltei a escrever e voltei a participar dos concursos literários. E foram esses prêmios literários, já na fase adulta, que me mostraram que era aquilo que eu queria fazer naquele momento, fazer literatura. E fico feliz, portanto, quando o meu trabalho é reconhecido por meio dos concursos literários, mas também por meio do retorno dos leitores, né? Que comentam, dizem, olha, eu gostei daquele texto, eu me reconheci naquele texto, eu compartilhei com amigos. É sempre gostoso ter esse retorno que te faz perceber que você está no caminho certo. Aldenor, vamos falar sobre o teu processo criativo? Como é que acontece a criação dos teus textos? Tu anota tudo antes, as palavras aparecem na hora em que você senta para escrever, ou você fica com as ideias na cabeça? Conta aí pra gente, conta aí pros nossos ouvintes, como é que acontece essa criação? Boa, Edgar, mas não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque eu escrevo diferentes tipos de texto, né? Eu escrevo poemas, contos, romances, e para cada um desses textos eu tenho uma forma de produzi-los. Por exemplo, poemas e contos, que são textos mais curtos, eu geralmente anoto as ideias e, em alguns casos, eu já escrevo, se ela me chega mais acabada. Mas o mais comum é eu anotar essas ideias e ir trabalhando-as na minha cabeça até que elas estejam praticamente prontas na minha mente. E só então eu sento para transcrever aquilo que eu já formulei mentalmente. O processo do romance é um pouco diferente, porque é um texto mais longo, que exige mais fôlego. Então eu preciso de um planejamento maior. O que eu faço é também anotar a ideia e ir desenvolvendo aos poucos. Então eu anoto primeiro a ideia principal e aí vou detalhando melhor, né? Por capítulos, né? O que vai acontecer em cada capítulo, quem são os personagens, quais são os acontecimentos principais da história, quando é que vão ser revelados os segredos, onde vai ser mantido o suspense. Então primeiro eu faço o planejamento da história do início ao fim e aí depois eu vou escrevendo capítulo por capítulo. Dá muito trabalho, mas na hora de escrever, a escrita flui melhor. Quando o meu planejamento é bem feito, eu tenho pouca dificuldade de escrever de fato na hora que eu sento para elaborar o texto de cada capítulo. Claro que você depois tem revisões, você vai rever, vai tirar contradições, vai melhorar o texto, vai tirar redundâncias, vai fazer tudo isso. Mas o planejamento me ajuda a ter uma escrita contínua, né, sem travamentos e me dando uma coesão e um ritmo melhor. Aldenor, você tem textos premiados, vencedores de concurso em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Inclusive em Portugal. Como é que tem sido essa história de escritor premiado, participando de coletâneas, de concursos de poesia, enfim? Essa não é uma pergunta fácil de responder, porque nem sempre a publicação das nossas obras depende inteiramente de nós. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho um livro que ele foi selecionado em um edital de 2017 do governo de Roraima e espero que o mais breve possível esse livro seja publicado. Se chama Eldorado de Brisa, a história se passa em Boa Vista, fala de elementos nossos aqui da cidade, por exemplo, fala sobre pegar carona no pau da paciência, fala sobre dançar forró, sabe? Coisas que fazem parte da nossa cultura da cidade, além de outras questões que são muito importantes, né? Fala sobre conflitos familiares, mas também
sobre violência contra a mulher, violência contra os povos indígenas. Então tem muita coisa aí interessante nesse livro. Eu, no momento, estou escrevendo o meu segundo romance, que se chama Filhos de Vênus. É uma distopia, mas que também é ambientada em Boa Vista. Discute temas como opressão e naturalização da desigualdade social. É um livro que ainda está sendo escrito e que eu espero que muito em breve também chegue a público e que o público goste. Além disso, eu tenho textos já prontos, né? Contos, poemas, crônicas, que volta e meia são publicados em antologias, em revistas literárias, são premiados em concursos literários e são publicados de alguma forma. Então, esses são os caminhos que eu tenho tido para fazer chegar a minha produção ao público. E por falar em textos premiados, que tal você recitar um poema pra gente, hein, Aldenor Pimentel? Nós ficaremos realmente lisonjeados em ter você recitando pra gente um dos seus poemas, uma das suas criações. Que tal? É possível? Então eu vou de um poema inspirado nas manifestações de 2013, que, assim como a música Construção, de Chico Buarque, termina os versos em palavras proparoxítonas. Então, por isso, o poema se chama Poema Esdrúxulo. E eu tive a alegria de ter esse poema selecionado em uma coletânea por meio de um concurso literário do Movimento dos Sem Terra, o MST. E é sempre bonito ver quando a nossa poesia, a nossa produção artística, ela se volta a causas importantes. O poema diz assim: saiu do Facebook e foi à via pública. Trajava calça jeans e blusa preta básica. Seu rosto era pintado em estilo gótico, mas preferiu guardá-la atrás de uma máscara. Cantou e caminhou com a multidão de anônimos, gritou palavras de ordem no seu tom colérico, empunha uma bandeira megalomaníaca e também um cartaz com uma frase irônica. A marcha foi contida a menos de 1 quilômetro da entrada principal do Palácio Monárquico. Deparou-se com a tropa e seu aparato bélico, com balas de borracha, spray de ardente líquido, escudos, cacetetes e bombas legítimas que provocavam dor e instalavam pânico. Voltou-se contra aquele governo despótico, quebrou os vidros com um paralelepípedo, foi presa e enquadrada como sendo vândala e apareceu de noite em programa fantástico. Repara o que vivia, situação esdrúxula, de condenada torturante pena máxima, de ver a reeleição de um desgoverno histórico, aliado a um congresso de antibióticos. Prefere acabar como presa política, apoiar ditadores fugidos do cárcere. Aldenor, nos conta aí como você encara o desafio de ser escritor no Brasil e em Roraima. Zani, você sabe que ser escritor, ser artista em Roraima, no Brasil, e viver da sua produção literária ou artística, não é uma tarefa fácil. Nós temos uma ausência de políticas públicas para fomentar a economia criativa no país, e isso é mais acentuado ainda em Roraima, né? Mas nós procuramos fazer a nossa parte, né? Nós, além dessa militância, pressionando para que o poder público crie essas políticas públicas, que não é favor para artistas, mas é um direito da população ter acesso à cultura. E isso também fortalece a economia do estado e de Roraima, né? Porque um escritor, ele não trabalha sozinho. Ele tem, quando você compra um livro, você está financiando não só o trabalho do escritor, como o trabalho de profissionais, de livrarias, de editoras. São diversos trabalhadores que têm a sua renda garantida por meio da produção cultural. Então, além dessa militância por políticas públicas de cultura, nós temos um trabalho constante de formar público, de convencer as pessoas de que ler é importante para elas e para o país, porque quem lê cresce, quem lê se torna uma pessoa melhor, e um país feito de pessoas melhores será um país melhor. Então, ações como o Coletivo Caimbé
realiza de popularização da literatura, realizando saraus em espaços públicos, em escolas indígenas, urbanas, rurais, são muito importantes para que a nossa literatura chegue às pessoas, para que elas entendam o quanto é gostoso, prazeroso e benéfico para elas lerem, mas também o quanto é bom para todo mundo, para a economia, para o desenvolvimento do Estado e do país. E agora, falando sobre preferências e censuras internas, qual é o tema que você mais gosta de abordar em teus textos? E qual é o assunto que você não gosta ou não se sente à vontade para escrever? Olha, eu poderia falar sobre vários temas dos dois lados, mas vou citar alguns só para não tomar muito tempo. Um tema que praticamente invade a minha produção é a crítica social, né? Eu falo muito, inevitavelmente, a partir desse meu olhar sobre o mundo e das coisas que me incomodam, né? Esse escrever é um pouco disso, né? É libertar essas coisas que me doem e eu coloco isso para fora. Além de, muito comumente, eu contar histórias de pessoas sem destaque social, aqueles que são chamados os de baixo da nossa sociedade. Pelo contrário, então, eu evito, não é tão presente na minha literatura, esses personagens que já foram muito glorificados na literatura, né? Reis, pessoas de poder, pessoas afamadas, pessoas ricas. Eu acho que já foi muito falado sobre essas pessoas consideradas nobres, então não me interessa muito. Eu acho que é preciso contar outras histórias. E outro tema também que eu não sei explicar exatamente por que não está tão presente, mas eu falo pouco de amor na minha produção, tanto em poemas quanto nas minhas histórias em prosa, né? Eu acho que não é por falta de amor na minha vida não, sabe? Porque eu sou bastante carinhoso com as pessoas que amo. Mas de alguma forma eu tenho dificuldade de expressar isso em forma de ficção. Então eu prefiro deixar o meu amor para ser realizado na vida real do que na ficção. Reconhecendo que tem outras pessoas que têm muito mais talento para falar de amor do que eu. Aldenor Pimentel, você não é apenas um poeta, um escritor de sucesso aqui no estado de Roraima, mas você também é, digamos, um agitador cultural. Você, inclusive, criou um espaço dedicado à leitura, à disseminação da leitura, da literatura. Movido por qual sentimento e como é que você mantém esse espaço, meu caro Aldenor Pimentel? Sim, Luiz, eu tive a honra de ser convidado ali pelo ano de 2015, 2016, para coordenar um espaço de leitura e pesquisa em artes que leva o meu nome. Ele faz parte de um espaço cultural maior que fica ali no bairro Nova Canaã e se chama Espaço Cultural Harmonia e Ritmo. Na área da literatura, além de nós termos um acervo de livros que se propõe a ser referência aqui em Roraima nas temáticas voltadas à cultura e às artes, sobre música, dança, literatura, teatro, etc., é também um espaço que pretende estimular a leitura e principalmente de literatura de Roraima. Então nós realizamos também ações, né, de incentivo à leitura. Nós temos, por exemplo, um projeto que se chama Literatura Caminho, que levou em 2019 escritores de Roraima a algumas escolas públicas de Roraima, em Boa Vista, em Cantá, em Mucajaí, em Rorainópolis, porque a gente acredita que esse contato com o escritor deve começar desde cedo, porque isso incentiva a leitura, estimula a leitura desde os primeiros passos, os primeiros momentos da vida do leitor. Então, temos outras atividades como saraus, lançamento de livros, realizamos um concurso literário já há mais ou menos 4 anos, se chama Concurso Literário Internacional Palavradeiros, voltado a estimular a escrita literária em escritores mais experientes, mas também escritores que estão iniciando. Nós temos uma categoria exclusiva para estudantes de ensino fundamental e médio de Roraima, porque assim como eles, eu também me iniciei na literatura por meio de concursos literários, ainda ali na escola. Então, assim como foi importante para mim ser premiado em um concurso literário ali pela 7ª, 8ª série, nós acreditamos que esse estímulo à escrita literária
é um pontapé inicial que pode ser importante na vida dessas pessoas, independentemente de eles se tornarem ou não escritores no futuro. Mas isso vai torná-los leitores, né, pessoas mais críticas, pessoas que conseguem ler o mundo com outros olhos e podem escrever a própria história, a história da sua vida com as próprias mãos. E quem quiser contribuir com esse teu trabalho voluntário, esse teu trabalho tão bonito que é disseminar a arte, a literatura, a poesia, enfim, disseminar a leitura entre camadas menos abastadas, como é que faz para te ajudar? Como é que faz para colaborar contigo? E como é que funciona o empréstimo de livros aí no Espaço Aldenor Pimentel? Bem, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que suspender diversas atividades, mas a visitação para leitura local dos livros, ela é possível por meio do agendamento. Basta ligar para 9117 272, falar com o Wilson e aí será agendado um horário que seja melhor tanto para o espaço quanto para o visitante. Outra coisa que é possível se fazer é a doação de livros para o espaço. São livros que vão ficar à disposição da comunidade, assim que for possível, uma visitação mais robusta, e também disponível as ações de incentivo à leitura que o espaço realiza, né? Nós doamos livros a outras instituições, espaços de leitura, bibliotecas comunitárias, escolas urbanas, rurais e indígenas, e também ações de doações a pessoas mesmo que precisam de livros, mas não têm condições de comprar livros, que é um artigo ainda caro no Brasil. Então todas essas ações são bem-vindas em relação ao espaço. Basta ligar então para 9117 272 e falar com o Wilson. Se não for possível deixar no espaço, nós podemos conseguir uma forma de ir até a pessoa e pegar esses livros para dar a melhor destinação possível que o livro merece e que também as pessoas que não podem ter acesso a esses livros também merecem. Que maravilha, hein, Aldenor Pimentel? Seria tão bom se mais pessoas dedicassem também um pouco do seu tempo, da sua energia para disseminar a literatura, disseminar o amor à poesia, disseminar o amor pela leitura, dividir esse tempo, essa paixão com outras pessoas para formar mais leitores e cidadãos melhores para o futuro, né? Seria tão bom. Sim, essas pequenas ações de incentivo à leitura não precisam ir muito longe, não. Podem começar com as pessoas do nosso círculo social, né? Presentear alguém com um livro é um elogio, né? É dizer como eu acho que essa pessoa é uma pessoa inteligente, gosta de ler. É também uma forma de demonstrar carinho, né? Porque quando eu quero algo bom para a pessoa, quero algo que engrandeça ela como pessoa, eu faço coisas que são benéficas a ela, né? E a leitura é algo que transforma a nossa vida, né? Nos faz enxergar como o mundo pode ser diferente, que existem outras formas de ver o mundo. Então, além desse aspecto, eu citaria também a questão de estimular a leitura e a criatividade das crianças, né? Pode ser seu filho, seu sobrinho, né? Aquela criança ali que é do seu convívio, é importante para ela também ter contato com a leitura desde cedo. Por que não presenteá-la com um gibi, por que não ler para ela uma história, contar uma história, inventar uma história, né? Fazer brincadeiras, jogos, por exemplo, que envolvam criação de histórias, RPG, né? Então, são várias formas, na verdade, de estimular a leitura que nem sempre passam pelo livro. Por exemplo, eu lembro de eu me sentar com a minha família e gostar de ouvir as histórias engraçadas que meu pai contava. E aquela narrativa já era uma literatura oral que me influenciou como leitor e como escritor. Então, é preciso ser criativo também na hora de estimular
a leitura das crianças, dos adolescentes. É preciso falar a linguagem delas e entender que existem diferentes formas de leitura. E o jornalismo, Aldenor, diante desse sucesso como escritor, desse sucesso como poeta, dessa dedicação às letras, onde é que fica o jornalismo na sua vida? Você continua atuando, está no batente, está atuando em alguma assessoria, em algum veículo de comunicação? Como é que está a tua vida profissional no ramo jornalístico, por assim dizer? Pois é, eu sou jornalista concursado da Universidade Federal de Roraima desde 2008 e desde lá eu atuo, né, como jornalista na TV universitária e na rádio universitária. Já desenvolvi ações também não jornalísticas na produção de programas educativos e culturais. Então, venho tentando desde lá conciliar, né, essas duas vidas de jornalista e de escritor. Espero conseguir fazer isso de forma melhor, mais eficiente, sim, integrando meus dois lados em uma única atuação. Quem sabe eu consiga, né? Além de exercer às vezes o jornalismo literário na minha escrita, mas tentar contribuir com a literatura também fazendo jornalismo e contribuir com o jornalismo fazendo literatura. Eu tento seguir essa corrente, né, de nomes da literatura que vem do jornalismo, como Lima Barreto, Machado de Assis, Hemingway, Clarice Lispector, né, que beberam na fonte do jornalismo para se tornarem grandes escritores. E eu acredito que esse diálogo é possível, né? Você aprender com o jornalismo a fazer uma boa literatura, assim como o jornalismo também aprende com a literatura a fazer um bom jornalismo, que cative o público, que tenha uma linguagem que fale com as pessoas e que as atraia para atender a esse público com a missão do jornalismo, que é levar informação relevante à população. Você tem um poema muito legal, muito bacana, em forma de literatura de cordel, hein? A gente já conversou sobre isso, né, antes da gravação do podcast, e eu gostaria de que você declamasse também esse poema pra gente, brindasse aí a nossa audiência com a declamação do seu poema. Vai lá. O cordel se chama A Inacreditável História do Milho Gigante. E é uma homenagem à cultura nordestina, então eu utilizo o poema de cordel para falar sobre o nosso lugar, né? Tem elementos regionais como a formiga, o milho, o tamanduá. A história se passa no Lavrado de Roraima e conta essa história. Lá para as bandas do Lavrado, uma miúda formiga diz que caçava comida para levar para o formigueiro. Andou quase o dia inteiro e achou algo interessante. Era um milho gigante, maior que um veado campeiro. A formiguinha valente não desistiu logo não. No milho deu um puxão depois que fincou-lhe o dente. Empurrou para trás, para frente, mas não saiu do lugar. Ficou logo a matutar, precisava dos parentes. Mas não podia deixar o milho ali dando sopa, porque uma enorme boca podia perto passar e se meter a falar: esse milho agora é meu, porque esse dono perdeu, não mais dono, mas rapaz, agora o que eu vou fazer? A formiga perguntava, mas solução não achava para levar o tal milhão. Foi nesse momento então que ali naquele lugar passou um tamanduá se fazendo de amigão. Disse ele: fique fria, vá que eu cuido pra você, não deixo ninguém mexer nos milhos dos meus amigos. Chame as formigas, os formigos para ele lhe ajudar e quando vocês voltar, ainda vão encontrar comigo. A formiga em disparada foi até o formigueiro chamar os seus companheiros para cuidar do tal milhão. Chamou o pai, o irmão, os parentes, os vizinhos e o formigueiro todinho foi andando em mutirão. Só que quando chegou lá, a festa logo babou, o que era doce acabou, o tamanduá comeu tudo, o milho virou sabugo, o sonho decepção. Isso que é traição, disse ela ao barrigudo. É da minha natureza, o que acabei de aprontar, o que não dá para acreditar é como você caiu. Onde é que já se viu, formiga que é formiga, nenhum dia de sua vida confie em tamanduá. Mal terminou de falar e caiu morto no chão devido à congestão por comer o milho gigante. E virou naquele instante comida para o formigueiro, foi fartura o ano inteiro como nunca se viu antes.
Que maravilha, Aldenor, que maravilha, simplesmente demais, hein? Muito legal esse poema em forma de cordel, muito legal mesmo. E como foi a inspiração dele, hein? Como é que ele surgiu? A história desse cordel é inusitado porque ele nasce de um fato real, né? Num determinado contexto político, uma figura proeminente de poder prometeu a um grupo de pessoas algo que depois não cumpriria. Então, essa figura é uma espécie de tamanduá que engana um grupo de formigas, né? E essa, portanto, uma crítica a como muitas vezes nós nos deixamos enganar por aqueles que não deveríamos, porque assim como o personagem na história diz, onde é que já se viu formiga que é formiga? Nem um dia de sua vida confia em tamanduá. É da natureza do tamanduá fazer coisas que não são do interesse das formigas, porque no reino animal, tamanduá devoram formigas. E eu usei essa metáfora, então, para falar disso. Mas o texto ele é aberto a diferentes interpretações, né? Você pode entender como uma homenagem aos elementos da região amazônica, de Roraima, principalmente, quando se fala em milho, em tamanduá, em lavrado. Você pode entender como uma história sobre a importância da amizade e da união. Ou você pode entender como uma história que fala sobre confiar nas pessoas certas. A interpretação é livre. Da mesma forma como a história, ela agrada diferentes públicos. As crianças gostam porque a história tem uma linguagem acessível, bem-humorada, que tem como personagens animais, e as crianças gostam de histórias com animais, e os adultos e os jovens também gostam. Então eu fico feliz que esse meu cordel converse com diferentes públicos e seja do agrado de diferentes públicos. Bom, eu poderia passar horas e horas conversando com você, Aldenor, mas o podcast MacuxiCast eu tento fazer ele aí com no máximo meia hora de duração, e estamos chegando aí nos nossos minutos finais. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação, o teu desprendimento para estar aqui conosco, viu? Até o nosso próximo episódio. Foi uma grande satisfação, foi realmente um motivo de muita alegria ter você conosco, Aldenor. Então é isso, gente. Obrigada por mais esse encontro aqui no nosso MacuxiCast. Obrigada, Aldenor. Obrigada, Edgar. Obrigada, Luiz. Obrigada aos ouvintes. E até a próxima. É isso aí, valeu Luiz, valeu Zani, valeu Aldenor por esse belo papo, por essa bela conversa. A gente se encontra então, pessoal, na próxima semana, aqui no meu, no seu, no nosso MacuxiCast. E se você é amante da cultura e quer ser parceiro do MacuxiCast, é só manter contato pelo e-mail luiz.valerio.silva@gmail.com ou pelo WhatsApp 95991358757. Nós estamos aqui esperando por você. O MacuxiCast é uma produção e apresentação do jornalista Luiz Valério e dos escritores Edgar Borges e Zani Adairalba. A produção, o roteiro, a edição é de Luiz Valério e a edição final é da Verbo Digital Comunicação e Marketing. Foi muito bom estar com você em mais este programa,